Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa última lição do trimestre, lição número 13, Tiago capítulo 5, Injustiça social, paciência e oração do justo. A verdade prática nos fala que a paciência evidencia o fruto do Espírito na vida do crente. Nossa leitura bíblica está em Tiago capítulo 5, versículos 1 a 20. Nosso textuário está em Tiago capítulo 5, versículo 7. Sejam, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. O primeiro tópico nos fala sobre as injustiças sociais. Tiago 5:2. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça. Aqui Tiago traz uma dura repreensão para os ricos. Eles são repreendidos, condenados a chorar e prantear pelas misérias que virão. E o motivo? Era simplesmente por serem ricos? Não. É porque essas riquezas foram adquiridas de forma desonesta, com a prática de corrupção. A Bíblia está dizendo para essas pessoas: sua riqueza apodreceu. Muitos hoje ocupam cargos de honra, mas suas vestes estão comidas de traça. São muitas as formas de corrupção: lavagem de dinheiro, compra de sentenças, concessão de pedágios, votações subornadas, desvios de fundos de aposentadoria, que muitas vezes as pessoas suam tanto para poupar aquele valor e no momento que precisam foi roubado. Sonegação de impostos, uso indevido da máquina pública para enriquecimento ilícito, enfim, são várias estratégias que o mal tem de desviar o dinheiro das pessoas. Tiago, portanto, movido pelo Espírito Santo, está dizendo para essas pessoas: vocês podem estar bem vestidos, podem estar com uma boa aparência, mas diante de Deus vocês estão vestidos de trapos imundos, estão jogados às traças espiritualmente. E aqui nós vamos para a história do rico e do Lázaro, registrada em Lucas capítulo 16.
esse homem rico, ele sequer é mencionado o seu nome. Um homem rico. Quando ele morre, vai para o Hades, para o inferno, para um lugar de tormento. Enquanto isso, o pobre Lázaro, mendigo, morre e vai levado pelos anjos até o paraíso, o seio de Abraão. Veja que o mendigo, que não tinha nenhuma importância naquela época, ele é chamado pelo seu nome. Aprendemos então que, diante de Deus, os justos, os santos, eles são únicos à sua maneira. Eles são especiais, cada um é diferente do outro. Enquanto que o pecador, como este homem rico, eles são tão iguais, eles são tão sem importância, que sequer é mencionado o seu nome. Veja só. Os tesouros injustos. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Jesus já havia repreendido sobre este acúmulo excessivo de bens materiais. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Traça e ferrugem também podem representar a inflação, a perda do poder aquisitivo. Depois desta pandemia de Covid, os problemas que estão vindo na economia mundial neste ano, a guerra ali no Oriente entre Rússia e Ucrânia, e toda a mudança na economia mundial, tem feito com que muitas nações o dinheiro tenha perdido seu poder de compra. Isso nos ensina que a traça e a ferrugem corroem os tesouros da terra. Os ladrões escavam e roubam, ou seja, os ladrões vão, rompem os obstáculos, cavam a parede, quebram o muro, cortam a cerca elétrica, pulam muros dos mais altos. Mesmo nas casas e mansões que parece que são fortalezas, eles conseguem entrar e levar os bens materiais das pessoas, adquiridos às vezes ao longo de toda uma vida. Aqui, quando ele fala dos últimos dias, é os últimos tempos, é o fim da história humana. Ele está repreendendo as pessoas, dizendo: estamos no fim dos tempos, nos últimos dias, e mesmo assim vocês continuam acumulando bens, vocês continuam acumulando riquezas, como se nada fosse acontecer. Aqui o nosso comentarista lembra um episódio da época do Plano Collor, quando algumas igrejas estavam com seu dinheiro depositado num plano de investimento chamado overnight, um tesouro acumulado que foi preso por aquela ordem do governo, que bloqueou os recursos de toda a nação. Um tesouro acumulado que enferrujou, mas se ele estivesse sendo empregado e investido na obra missionária ou em outros trabalhos cristãos evangelísticos, isso não teria acontecido. Então aprendemos que o acúmulo de bens materiais não deve nunca ser o nosso ideal. Se Deus permite que consigamos bens materiais, glorifiquemos a Deus por isso e usemos não para ostentação, não para o luxar, não para de alguma maneira querer passar a impressão que somos melhores que os outros. Aqui temos que seguir o conselho que o apóstolo Paulo deu aos coríntios, diante do tempo que se abreviava. Os que compram, sejam como se nada possuíssem. No item 3, lemos sobre o clamor dos trabalhadores. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros ou dos trabalhadores penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então esta nota de repúdio de Tiago contra os ricos opressores é porque eles não apenas haviam conseguido seus bens materiais com corrupção, mas também porque enricavam retendo o salário dos trabalhadores. As pessoas trabalhavam para eles esperando receber e não recebiam, porque eles seguravam o salário das pessoas. Será que isso também não acontece nos dias de hoje? A injustiça social, as pessoas trabalham, poupam com muito esforço, com muita perseverança, mas no momento que precisam daquilo, lhes é negado. Às vezes, é um seguro que não é pago, quando deveria ser, que a pessoa pagou com muito sacrifício e na hora que ela precisa, a empresa coloca 1001 obstáculos para não fazer o pagamento. Às vezes, é a poupança, o fundo de garantia, a aposentadoria, alguma coisa que a pessoa tem direito a receber e no momento que ela realmente precisa, isso lhe é negado. Às vezes por uma empresa, às vezes pelos governos, por uma instituição.
tudo isso está diante de Deus. Assim como as pessoas daquela época clamavam a Deus e Deus ouvia o seu clamor, assim também hoje. Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Enquanto as riquezas estão acumuladas nos palácios sob o domínio de uma minoria, uma multidão de trabalhadores clama para receber o que é seu por direito. E os governos, empresas, instituições que agem dessa forma atraem juízo para si. Ou seja, aqui estamos falando da distribuição de renda. A renda está muito concentrada e o Brasil é um dos países em que essa concentração de renda é mais aguda do que em outras nações. No caso do Brasil, essa concentração de renda, este abismo entre ricos e pobres, vem caindo ao longo dos anos, mas ainda assim, no ano de 2020, por exemplo, o 1% mais rico da população recebeu, em média, 35 vezes a renda da pessoa mais pobre. Os 10% mais ricos do Brasil possuem quase 80% das riquezas do país, ou seja, você tem 20% das riquezas do país distribuído para 90% da população. É muito bolo para pouca gente e pouco bolo para muita gente. E, infelizmente, muita dessa concentração de renda, deste abismo entre ricos e pobres, vem por causa da corrupção, da sonegação de impostos, das leis falhas que permitem uma acumulação exagerada de capital por parte de uma parcela muito pequena da população. Pois bem, o que a Bíblia está dizendo é que Deus está vendo isso e no momento certo ele vai punir. Então, ricos, se penitenciem, mudem o seu proceder, parem com esse exagero de acumular cada vez mais e esquecendo que existem muitas pessoas carentes que nada têm para se alimentar. Vamos aqui ao segundo tópico, os exemplos de paciência. Paciência é uma virtude que está diretamente ligada à tribulação. Sem tribulação, sem paciência. O primeiro exemplo é o do lavrador. Sejam, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência. E o que ele aguarda? Ele aguarda o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas são as mesmas chuvas temporãs, ou as chuvas do outono. São aquelas chuvas em que a semente que foi plantada, ela germina, ela brota. Mas isso não é tudo. Ela precisa crescer. Então, ao longo do tempo, vêm as outras chuvas, até que por fim vêm as chuvas serôdias, ou chuvas da primavera, ou últimas chuvas. Essas já são para colher os frutos. O lavrador, que realmente conhece o seu trabalho, conhece a ciência dos tempos e por isso não desperdiça a semente em outras estações. As promessas de Deus se cumprem no tempo certo. Mas para isso precisamos semear. Os que sabem aguardar com paciência colhem frutos preciosos. Veja, por exemplo, Sara, mulher de Abraão. Sara foi estéril até os 90 anos, mas Deus prometeu que ela teria um filho. Era a primavera da vida dela. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera, ou em outras traduções, daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Os que semeiam no outono receberão seu Isaque na primavera, receberão seu fruto precioso. Os que semeiam em lágrimas cegarão ou colherão com alegria. O segundo exemplo de paciência é o dos profetas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Sofrimento aqui é aflição, é perseguição, é pressão, é dificuldade, é angústia, é problema. E o que é paciência? É calma, é não agir de forma impulsiva, é tolerância, é gentileza. Isso está relacionado ao fruto do Espírito conhecido como domínio próprio. Um fruto do Espírito que, infelizmente, muitas pessoas esquecem. Pouca gente lembra desse fruto do Espírito. As pessoas lembram muito do amor, mas esquecem do domínio próprio. Todos são igualmente importantes para ser cultivados em nossa vida.
Vejamos alguns profetas que são destaque como um modelo de sofrimento e paciência. Isaías andou 3 anos descalço e nu, como sinal de profecia sobre o Egito e a Etiópia. Segundo a tradição judaica, Isaías morreu de forma brutal, cerrado ao meio, durante o reinado de Manassés. Vejam o profeta Ezequiel. Ele dormiu ou deitou durante 390 dias, isso dá mais de 1 ano, representando o pecado de Israel, do reino do norte, das 10 tribos. Após isso, ele se deita, ele dorme 40 dias só sobre o lado direito do corpo, representando as iniquidades do povo de Judá, ou seja, do reino do sul, das 2 tribos, Judá e Benjamim. Durante esse período, mais de 1 ano, ele deveria cozinhar sobre esterco, não com lenha, não com carvão, mas sobre esterco, usando o esterco como combustível, com comida e água racionada, simplesmente para alertar como o povo de Israel sofreria no cativeiro. Quando a sua esposa morreu, Deus não permitiu que ele chorasse, que ele pranteasse, que ele executasse os ritos fúnebres que eram comuns naquela época. Por quê? Como um sinal profético, Deus estava dizendo: não haverá tempo para lamentar os mortos na destruição que virá. Assim como Ezequiel não pranteou a sua esposa, vocês também não irão poder prantear os seus mortos, porque grande será a matança. Vejam o profeta Oséias. Por ordem de Deus, ele se casou com uma prostituta para representar a infidelidade do povo de Israel. Veja o profeta Elias. Ele foi sustentado por corvos, por pássaros e depois por uma viúva durante a seca que ele mesmo tinha profetizado. Mas por essa paciência esses homens foram recompensados. Isaías até hoje é conhecido como o profeta messiânico. Agostinho chamou o seu livro de o Quinto Evangelho. Ezequiel foi arrebatado entre a terra e o céu e viu coisas extraordinárias. Oséias é usado para exortar o povo ao arrependimento. Elias derrota os profetas de Baal e Azerá e ordena que chova segundo a sua palavra. Nós queremos ter essa autoridade profética? Com certeza todos querem. Mas será que também estamos dispostos a sofrer como esses profetas sofreram? Aí nem todos vão querer. Por fim, temos aqui o exemplo de Jó. Para algumas pessoas, Jó foi uma lenda, um mito, um plágio de outras histórias de outros povos. Mas aqui o apóstolo Tiago coloca Jó como um personagem real, como uma pessoa de carne e osso. O profeta Ezequiel, no seu livro, também fala de Jó, juntamente com Noé e Daniel, como pessoas reais e como pessoas tão especiais que Deus profetiza sobre o povo de Israel os castigos e diz: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio desse povo, ainda assim vocês seriam castigados. Eles 3 se livrariam, mas o povo seria castigado. Veja os 3 mais de Deus aqui. Jó está entre esses 3 mais especiais personagens. O interessante é que nenhum desses 3 realizou milagres, sinais prodigiosos. Eles foram pessoas comuns, de carne e osso, como você e eu, mas a sua paciência e fidelidade levaram Deus a, de uma maneira assim bem singular, mostrar: esses 3 para mim são muito especiais. Eis que temos por felizes ou bem-aventurados os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. É uma trajetória fascinante. A Bíblia apresenta Jó como uma pessoa reta, justa, sincera, temente a Deus e que se desviava do mal. Apesar da sua vida piedosa, intercedendo pelos filhos, Deus permitiu que ele perdesse tudo. Às vezes Deus permite também que percamos algumas coisas. Às vezes até permite que percamos tudo que nos é mais precioso, tudo aquilo que toca o nosso coração. Deus permite. A paciência de Jó diante das perdas é impressionante. Ao perder os seus bens materiais e os filhos, ele diz: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó perde a saúde e diz: recebemos o bem de Deus?
e não receberíamos também o mal? No auge do seu sofrimento, numa situação que talvez muitas pessoas não aguentassem e pedissem até para tirar sua própria vida, ou até elas mesmas tirassem a sua vida, Jó fala: ainda que Deus me mate, nele esperarei, ou nele confiarei. Veja só quanta fé e paciência. Diante das acusações de seus amigos, que diziam: Jó, você está sofrendo porque você pecou, porque você fez algo errado. Ele responde: eu sei que o meu Redentor vive, ou o meu remidor, aquele que vai pagar a minha dívida. E por fim ele se levantará sobre a terra. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele intercedia pelos seus amigos. Aprendemos com isso que Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos, mas Deus pode permitir os sofrimentos e aflições para nos aperfeiçoar. E no final, se formos pacientes, nós teremos a nossa recompensa, assim como Jó teve, o dobro de tudo que ele tinha. De 7.000 ovelhas, passou a ter 14.000, de 3.000 camelos, 6.000, de 500 juntas de bois, 1.000 juntas de bois, de 500 jumentas, 1.000 jumentas. E, em lugar dos 10 filhos que morreram de forma trágica no desabamento da sua casa, aqui Deus concede a Jó outros 10 filhos. Então veja que Deus permite as nossas aflições e tribulações com um propósito. Deus não está brincando e fazendo um teatrinho para ver os sofrimentos dos homens. Não. Deus permite o sofrimento por algum motivo, que está além do nosso alcance às vezes entender. Mas Ele não quer que entendamos. Ele quer que confiemos nele. No terceiro e último tópico da nossa lição, falamos sobre louvor e oração do justo. Primeiro, sobre o juramento. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso falar sim, sim, não, não, para não cairdes em juízo ou em tentação. O que Tiago está dizendo que não podemos jurar, tem alguns grupos religiosos que, por causa desse texto, interpretando da maneira errada, eles não fazem juramentos diante de magistrados ou em cerimônias militares e outras ocasiões solenes. É um grande erro essa interpretação. Na verdade, o que o apóstolo Tiago está orientando é não banalizar as coisas sagradas através de promessas. O que ele está dizendo é: cumpram a sua palavra. Se você prometeu ou jurou que vai fazer algo, faça. Se você prometeu ou jurou que não vai fazer algo, não faça. Veja um exemplo: o pacto entre Deus e Abraão, Gênesis 15. Foi através de um juramento. Então, se Deus não avalizasse os juramentos, ele não iria fazer esse pacto com Abraão. O evangelho é desmoralizado quando os cristãos fazem determinadas declarações e não as cumprem. Portanto, antes de prometermos fazer algo, seja para Deus, seja para o nosso próximo, seja para nós mesmos, precisamos ter essa firmeza de cumprir as nossas determinações, as nossas promessas. É até folclórico as famosas promessas de ano novo. No próximo ano eu vou fazer academia, eu vou caminhar, eu vou cuidar melhor da minha saúde, do meu corpo, e acabam sendo promessas vazias que não se cumprem durante o ano seguinte. Eu prometo que eu vou estudar, colocar meus estudos em dia, terminar minha faculdade, conseguir um emprego melhor, mas o ano passa e aquelas promessas passam junto. O que o apóstolo Tiago está dizendo é: façam aquilo que vocês prometeram fazer. No segundo item, nos fala da exortação acerca da oração. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Aqui temos 7 menções à oração. Oração primeiro pelos que sofrem. Às vezes, nós não estamos sofrendo, mas outros ao nosso redor estão, por causa de desemprego, problemas familiares, perdas, luto. Eles precisam de uma cobertura de oração e nós podemos orar uns pelos outros. Temos também a oração pelos enfermos, oração e unção com óleo, num ato de fé pedindo a cura. A oração da fé, ou seja, a oração da fé que salva o doente.
orando uns pelos outros. Tiago está ensinando que na nova aliança somos sacerdotes e podemos orar uns pelos outros. Não é como na antiga aliança, em que você dependia de um sumo sacerdote apenas para interceder por todos. A eficácia da oração, ou seja, a súplica do justo, é poderosa. Oração também para fechar os céus. Gostamos de orar para Deus abrir portas, mas às vezes Deus precisa fechar as portas por uma causa mais nobre. Alguns acham que isso é uma oração contrária, mas não é bem assim. Quando nós pedimos para que Deus impeça determinadas ações de acontecerem para que haja um bem maior. E também oração para abrir os céus. Elias, por exemplo, é um tipo da igreja. A chave para abrir e fechar os céus não está nas mãos do apóstolo Pedro, como alguns ensinam, mas nas mãos da igreja, que os céus fechados se abram. Elias, um exemplo de oração, um homem semelhante a nós, diz Tiago, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. E de novo ele orou, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Esse foi o famoso episódio do duelo dos deuses, o duelo dos profetas no Monte Carmelo. Elias sozinho contra centenas de profetas de Baal e Azerá. Eles clamaram o dia inteiro, fizeram vários rituais, e nada adiantou. Mas uma curta oração de Elias fez cair fogo do céu e chuva do céu também. Isso sim é unção, isso sim é poder. É esse tipo de poder que nós devemos buscar. Elias orou, o céu se abriu e a chuva veio sobre a terra. Se as barreiras espirituais impedem as bênçãos de Deus sobre a nossa família, nosso ministério, nossa nação, só a oração dos justos pode mudar essa situação. Deus está aqui nos ensinando que, por maiores que sejam os problemas, se orarmos com insistência, com perseverança, Deus pode mudar situações. Deus pode mudar realidades. Às vezes nós oramos, mas sem insistência, sem fé, sem perseverança. Isso não adianta nada. Mas nós temos que mudar a nossa forma de orar. Temos que orar de outra maneira, orar com insistência, orar com humildade, com submissão a Deus, e as situações podem mudar. Elias não se curvou a Jezabel, não comeu da sua mesa como os profetas pagãos. Foi sustentado por corvos e uma viúva para não depender de um sistema corrupto. Elias também restaurou o velho altar de Jeová que estava quebrado e derramou como oferta a água que valia mais do que ouro naquele momento. Mas ele derramou como uma oferta sobre o altar restaurado. E o resultado foi fogo vindo do céu, consumindo o sacrifício e o próprio altar. E a manifestação poderosa da glória de Deus seguida de chuvas de outono e de primavera. Então, se a igreja fizer como Elias nesses dias difíceis que estamos vivendo, Deus também vai mandar a chuva sobre a nossa nação e vai mandar o fogo do céu para consumir os ímpios e pecadores que se levantam contra a igreja, contra o evangelho e contra a nossa nação. Este, portanto, é um breve resumo da nossa lição e com isso nós chegamos ao final de mais um abençoado trimestre na sua Escola Bíblica Dominical. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor. E nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem, e até domingo